Olá a todos e bem-vindos ao PowerCast desta quarta-feira, 22 de janeiro. 22 de janeiro! É a nossa primeira edição do dia. Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco... É delicado, né? A Europa está tomada por uma onda de ansiedade que a gente não via há décadas. Faz tempo. A possibilidade de um conflito em larga escala. E não é só um sentimento, assim, sabe? Difuso. A gente está vendo ações concretas, preparativos sérios para cenários de guerra. Pois é. É como se a Europa tivesse, de certa forma, revivendo os fantasmas da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. É compreensível essa apreensão, né? Principalmente considerando a guerra na Ucrânia. Claro. E as crescentes tensões com a Rússia. A permissão dos Estados Unidos para a Ucrânia usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, por exemplo. Sim. Elevou o nível de alerta em Moscou consideravelmente. E o que torna essa situação ainda mais complexa é ver a postura do Vladimir Putin, né? Sem dúvida. Ao expandir os critérios para o uso de armas nucleares, ele basicamente colocou o mundo em estado de alerta máximo. A imprevisibilidade é um fator que contribui muito para o clima de tensão. E essa ambiguidade nas condições para o uso de armas nucleares por parte da Rússia, como apontou a pesquisadora Nicole Gragesky, do Fundo Carneth para a Paz Internacional, é uma tática deliberada. A incerteza e o medo atuam como ferramentas de dissuasão, mantendo os adversários em constante estado de alerta. É assustador pensar nisso como uma estratégia calculada para gerar medo. E para reforçar essa mensagem, a Rússia realizou testes com novos tipos de mísseis, né? Um lembreiro bem direto da sua capacidade nuclear. Diante dessa ameaça, vários países europeus estão revisando suas estratégias de defesa e proteção civil. A Suécia, por exemplo, voltou a distribuir panfletos com instruções de segurança para a população. Algo que não fazia desde a Guerra Fria. A Suécia é um exemplo interessante. Apesar de historicamente neutra, a escalada do conflito fez o país repensar sua posição, buscando fortalecer suas defesas e preparar a população para cenários de crise. Exatamente. E a Finlândia, que recentemente se juntou à OTAN, aliança militar formada por países da América do Norte e Europa. Está disponibilizando guias digitais para os cidadãos, ensinando como agir em caso de crises e ataques armados. É um sinal claro de que a ameaça é real e os governos estão se preparando para o pior. E essa onda de preparação não se limita aos países nórdicos. Não. Na Alemanha, por exemplo, o governo está atualizando os cadastros de bunkers da época da Guerra Fria e incentivando adaptações em casas para servirem como abrigos, caso os abrigos públicos não sejam suficientes. Isso. Mas e se a pessoa não tem condições de adaptar a própria casa para servir de abrigo? Isso me leva a pensar na questão da desigualdade social nesse contexto. Porque, afinal, nem todo mundo tem dinheiro para construir um bunker particular. Claro. Ou fazer grandes reformas em casa. Você toca num ponto crucial. Pois é. Na Espanha, por exemplo, a procura por bunkers privados disparou. Nossa. Com preços que podem chegar a milhares de euros. Caramba. Uma solução individual e cara inacessível para a maioria da população. Isso evidencia a fragilidade social da Europa em momentos de crise, onde as desigualdades se tornam ainda mais evidentes. E como a OTAN, essa grande aliança militar, está reagindo a essa nova realidade? A OTAN está atenta a essa mudança de cenário e buscando fortalecer a Europa em diversos aspectos. Recentemente, um oficial da aliança, durante um evento em Bruxelas, pediu que as empresas europeias reduzissem sua dependência de matérias-primas vindas da China e da Rússia. A ideia é fortalecer a autossuficiência regional, considerada uma questão de segurança nacional nesse clima de tensão geopolítica. Então, além da questão militar, a OTAN também está preocupada com a segurança econômica da Europa. Exatamente. A dependência de outros países, principalmente em setores estratégicos, pode se tornar uma vulnerabilidade em momentos de crise. E essa mudança de postura da OTAN buscando reduzir a dependência da China e da Rússia não pode gerar impactos na economia global e nas relações internacionais. Com certeza, essa é uma das grandes preocupações. A reorganização das cadeias produtivas buscando novas fontes de matérias-primas e parceiros comerciais. Terá consequências complexas e imprevisíveis para a economia global. É como se a gente estivesse pisando em um terreno instável onde cada passo pode gerar consequências imprevisíveis. É verdade. E a grande questão que fica é, será que estamos caminhando para uma guerra total? Essa é uma pergunta que divide os especialistas. Richard Kaplan, da Universidade de Oxford, argumenta que os preparativos na Europa não são exagerados. Mas sim uma resposta lógica às lições do passado. Afinal, a Europa tem uma longa história de guerras devastadoras. E a memória desses conflitos ainda está muito viva na mente das pessoas. Mas será que essa memória do passado é suficiente para justificar tamanho nível de preparação? É um debate válido.
No entanto, a escalada do conflito na Ucrânia, a retórica belicosa de Putin e a crescente instabilidade geopolítica global tornam difícil ignorar sinais de alerta. As ações preventivas, mesmo que pareçam extremas para alguns, podem se mostrar essenciais para garantir a segurança da população em um futuro próximo. E que outros fatores externos, além da guerra na Ucrânia, podem influenciar o curso desse conflito? A política externa dos Estados Unidos, por exemplo, tem um papel fundamental nesse cenário. Sim. Analistas como Steve Rosenberg, editor da BBC News, acreditam que a postura do governo americano em relação à Rússia e à Ucrânia pode ser decisiva para o futuro da Europa. Imagine, por exemplo, se Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, com sua política de America First, focada em reduzir o envolvimento militar americano no exterior. O impacto na Ucrânia e nas estratégias da OTAN seria imprevisível. É verdade, uma mudança na política externa americana poderia ter um efeito dominó em todo o cenário geopolítico global. Exatamente. As alianças, os acordos de cooperação militar e as estratégias de defesa seriam reavaliados, gerando um período de grande estabilidade e incerteza. Ou seja, o futuro da Europa e talvez do mundo está em jogo. E não estamos falando apenas de uma guerra regional, mas de uma possível reconfiguração das forças globais. Vivemos em um mundo onde as ameaças nucleares, as mudanças climáticas e as crises políticas se entrelaçam, criando um cenário de incerteza sem precedentes. Sem dúvida. E a Europa, com sua posição estratégica e sua história marcada por conflitos, está no centro desse turbilhão global. É um momento crucial na história onde as decisões tomadas hoje podem ter consequências profundas e duradouras para as próximas gerações. A Europa, com sua memória histórica, se encontra em uma encruzilhada, tendo que equilibrar pragmatismo e esperança em tempos de grande incerteza. É verdade. É como se a gente estivesse navegando em águas turbulentas, sem saber ao certo qual vai ser o próximo obstáculo. A Europa precisa se preparar para diferentes cenários, buscando fortalecer suas defesas e garantir a segurança da sua população. E diante dessa instabilidade, tudo que mais me chama a atenção é a resiliência do povo europeu. Mesmo com a sombra da guerra peinando sobre o continente, as pessoas continuam suas vidas trabalhando e estudando, buscando momentos de alegria. É impressionante essa capacidade de seguir em frente, mesmo diante de tantas incertezas. Essa resiliência é uma marca da história da Europa ao longo dos séculos. O continente enfrentou guerras, crises, revoluções. E sempre encontrou forças para se reerguer e seguir em frente. Essa capacidade de adaptação e superação é algo que eu admiro profundamente no povo europeu. E o que a gente pode aprender com essa história, com essa capacidade de superação? Será que a gente está de fato preparado para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais seguro para todos? A história nos ensina que a paz é algo frágil que precisa ser constantemente cultivada e defendida. E que a cooperação entre as nações é fundamental para evitar conflitos e construir um mundo mais justo e equilibrado. E nesse contexto de incertezas e desafios, qual é o papel da diplomacia? Ainda há espaço para o diálogo em um mundo tão polarizado. A diplomacia é mais importante do que nunca. É preciso manter os canais de comunicação abertos, buscar soluções pacíficas para os conflitos e fortalecer as instituições internacionais que promovem a cooperação entre os países. Mas diante da escalada do conflito na Ucrânia, da retórica agressiva de Putin da corrida armamentista, será que a diplomacia ainda tem força para evitar uma guerra em larga escala? A diplomacia é um processo complexo e demorado que exige paciência, persistência e, acima de tudo, vontade genuína de encontrar soluções pacíficas. É um caminho árduo, mas eu acredito que seja o único que pode nos levar a um futuro de paz e prosperidade. E como você avalia a atuação dos líderes mundiais nesse cenário? Eles são à altura do desafio. É difícil generalizar, pois cada líder tem suas próprias convicções, seus próprios interesses e suas próprias estratégias, mas o que me preocupa é a falta de diálogo, a polarização ideológica e a crescente desconfiança entre as nações. E qual o papel da sociedade civil nesse contexto? O que nós, cidadãos comuns, podemos fazer para contribuir para a paz e a segurança global? A sociedade civil tem um papel fundamental na promoção da paz. É preciso se engajar em debates, se informar sobre os conflitos, pressionar os líderes por soluções pacíficas e, acima de tudo, cultivar a empatia e o respeito pelas diferenças. E como a gente pode se manter informado de forma crítica e consciente, sem se deixar levar pela enxurrada de notícias e informações muitas vezes contraditórias que circulam na mídia e nas redes sociais? É preciso buscar fontes confiáveis de informação, diversificar as perspectivas, desenvolver o senso crítico e estar atento à manipulação e à desinformação. É um trabalho constante de pesquisa, análise e reflexão.
Nesse mundo cada vez mais conectado, onde as informações circulam em tempo real, qual o impacto das redes sociais na percepção dos conflitos e na busca por soluções pacíficas? As redes sociais têm um potencial enorme de mobilização e engajamento social, mas também podem ser utilizadas para propagar o ódio, a intolerância, e a desinformação é preciso usá-las com responsabilidade, promovendo o diálogo construtivo e combatendo a disseminação de notícias falsas. É como se a gente tivesse um grande debate global onde cada um de nós tem a responsabilidade de se posicionar, de expressar suas opiniões e de contribuir para a construção de um mundo mais justo e pacífico. Exatamente. O futuro da humanidade depende das escolhas que a gente faz hoje, das ações que a gente toma, das palavras que a gente pronuncia. É preciso agir com consciência, responsabilidade e esperança, buscando sempre o bem comum. É realmente um momento histórico único, né, com desafios e responsabilidades enormes para todos nós. E essa busca por informação, por entender o que está acontecendo no mundo, é essencial para a gente poder participar ativamente da construção de um futuro melhor. Com certeza, a informação é a base para diálogo, para o debate, para a tomada de decisões conscientes. E em tempos de crise como os que a gente está vivendo, essa busca por informação se torna ainda mais crucial. E por falar em se manter informado, lembro a vocês que o Pavcast vai ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fiquem ligados para mais análises e debates sobre os temas que movem o mundo. É importante acompanhar os acontecimentos, entender as diferentes perspectivas e formar sua própria opinião. O mundo está em constante transformação e cabe a cada um de nós buscar informação de qualidade para compreender os desafios e as oportunidades que se apresentam. A Europa, com sua história rica e complexa, está no centro desse turbilhão global, buscando equilibrar pragmatismo e esperança em tempos de grande incerteza do futuro do continente. E talvez do mundo depende das decisões que serão tomadas nos próximos meses e anos, e a participação de todos de forma consciente e informada é fundamental para construirmos um futuro mais justo, pacífico e sustentável. Até a próxima.